Vou dar alguns conselhos sobre como fazer uma canção sem palavras para posteriormente ser entregue a um letrista que a vai completar. Primeiro vou fazer algumas considerações genéricas sobre o fraseado musical e depois vou descrever uma dentre as muitas formas que uma canção pode ter. Sobre o fraseado musical, vou referir só três regras que me parecem, para o vosso caso, as mais importantes. Regra número 1, evitar frases muito curtas. Ou melhor, evitar muitas frases muito curtas. Um exemplo de uma coisa má para os letristas, uma coisa assim. Isto pode servir muito bem para um saxofone e uma trompete, mas para pôr uma letra em cima disto é um bico de obra, porque são frases muito curtas, não há palavras que entrem aqui. Começar a escrever uma história com uma frase deste género é um péssimo princípio e é um grande desalento. Sugeria, por exemplo, dentro do mesmo género, uma coisa assim. Já se podem pôr aqui palavras portuguesas que são na sua maioria, palavras longas. Segunda regra, preferir frases que terminem com uma palavra de acentuação grave, em vez de frases que terminem com uma acentuação aguda. Porquê? Porque há mais palavras portuguesas com acentuação grave e muitas das mais bonitas são com acentuação grave, quase todos os adjetivos, os particípios passados dos verbos. As palavras de acentuação aguda geralmente empurram os letristas para os tempos infinitos dos verbos, andar, gostar, amar, e depois vem a rima com mar, com amor e aquelas coisas muito vulgares. Deixem-me, portanto, dar-vos um exemplo de uma melodia que até não soa mal, mas que tem o defeito de terminar todas as frases em agudo, que seria assim. Toratim, torim, torá, torarim, tará, torim. Em vez disto, eu sugeriria uma coisa semelhante, que fosse, por exemplo, assim. Termina em grave. Termina em grave. E agora uma frase mais longa. O letrista agradece esta hipótese. Terceira regra, atenção às rimas. Uma rima grave rima com uma rima grave. Uma frase que termina em grave só pode rimar com uma frase que termina em grave. Uma frase que termina em agudo só pode rimar com uma frase que termina em aguda. De forma que, se vocês fazem a primeira frase a terminar em grave, a segunda frase a terminar em aguda, e se querem fazer, por exemplo, uma quadra, a terceira tem que ser em grave e a quarta em aguda. Ou a terceira em agudo e a quarta em grave, e faz-se a rima, creio que se chama cruzada, rimar 1 com 4 e 2 com 3. Agora, não podem pedir a um letrista que vos faça uma rima de frase que termina em grave com uma frase que termina em agudo. É impossível. Para terminar, muito rápido, vou só descrever-vos como é que é uma das formas mais utilizadas para fazer canções. Atenção que uma canção tem que ter forma. É importantíssima a forma numa canção, é importantíssima a forma na música em geral, para fazer uma sinfonia, para fazer um concerto, para fazer uma sonata. Em canções é talvez ainda mais importante, porque o tempo é muito curto, são 3 minutos e meio, e se a canção não tem forma, não consegue agarrar as pessoas. Uma das formas, como eu vos disse, muito usada, principalmente em baladas, daí o chamar-se até habitualmente como uma forma balada, é uma forma que é constituída só por um tema, que tem, portanto, um verso, o segundo verso, o terceiro verso, o quarto verso,
pode ter mais ou menos versos, e o último verso termina com uma frase forte musicalmente e forte também em letra. Geralmente é essa frase até que vai dar o título à canção. Deixem-me mostrar-vos um diagrama elementar. Neste caso, a melodia tem 5 versos. Primeiro, segundo, terceiro, não tem que ter todos o mesmo comprimento. E o último verso terminará então com uma frase que está aqui a vermelho e que é essa frase que em princípio irá dar o título à canção. Eu, quando faço canções com esta forma, geralmente começo exatamente por esta última frase. Até arranjar uma frase, penso também num possível texto, uma frase bonita, que agarra, que fique bem no ouvido, e depois de a ter, então, construo toda a parte de trás que vai terminar naquela frase. Para não estar a dar-vos aqui nenhum exemplo com a minha péssima voz, remeto-vos para um grande sucesso da música portuguesa, que tem exatamente esta forma, que é a canção do Sérgio Godinho, que é o Primeiro Dia. Este é o título, creio eu. Cuja frase forte é: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Portanto, tem exatamente esta forma, são uma série de estrofes que terminam com esta frase que dá o título à canção. É uma forma perfeita e, como foi bem feita, foi aquele sucesso que todos vocês conhecem.